E aí, sétimo ano, tudo bem? Então, hoje nós iremos ver o módulo 4, parte 2, que vai falar sobre o cálculo de volume de bloquinhos retangulares, tá? Então, começa aí com as suas experiências, né? Um texto falando pra gente sobre o cubo mágico, tá? Então, eu quero que vocês deem uma lidinha nele antes de resolver o nosso exercício, tá? Então, o exercício pede para a gente fazer o seguinte, ó. Reparem que aí nós temos 4 cubos mágicos diferentes. E ele pede para a gente determinar em cada um deles, né, quantos quadradinhos ele vai ser composto. Então, ó, uma dica. Tá vendo que isso tudo aqui conta como um quadradinho? A dica é: contem os quadradinhos de cima e depois multiplique pelo total de linhas que nós temos lá embaixo, tá? Então, eu vou pedir para vocês pausarem um pouquinho o vídeo, certo? Para depois a gente fazer essa resolução, tudo bem? E aí, pessoal, conseguiram? Então, ó, vamos ver esse primeiro? Contando lá em cima, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? 9 lá em cima. E daí, quantas linhas nós temos? 3. 9 vezes 3, 27. Então, significa que esse primeiro cubo é composto por 27 quadradinhos. Vamos lá para o B, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, certo? E vai ser 16 vezes quantos quadradinhos nós temos aqui? 4. 16 vezes 4, 64. Então, no nosso B, teremos 64 quadradinhos. Vamos lá para o C? O C em cima a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. E 25 a gente vai fazer vezes quanto, ó? 1, 2, 3, 4, 5. E 25 vezes 5 dá quanto, pessoal? 125, né? Então, o C, 125 quadradinhos. Agora, o último, a gente tem 2, 4 e duas linhas, então, 4 vezes 2, 8. Então, esse último cubo mágico é composto por 8 quadradinhos. Tudo bem? Bom, então a gente vai dar continuidade falando um pouquinho sobre o volume, certo? O volume é a porção ou espaço ocupada por um sólido, por um líquido ou por um gás, tá? Quando a gente fala em volume de um cubo, a gente considera os lados valendo arestas. Então, ó, vamos por esse cubozinho aqui. Gente, lembrando que um cubo, o mais prático, né, que pra gente lembrar, associá-lo, é um dado, tá? Então, ó, cada ladinho desse cubo a gente vai chamar de aresta, tá? E nesse cubo aqui, cada aresta vale 1 centímetro, certo? E para a gente calcular o volume do cubo, pessoal, a gente sempre vai fazer o seguinte: grifem aqui para mim, ó. Seu volume se dará pelo produto de suas três dimensões. Grifem isso na apostila de vocês também. Então, para a gente calcular volume, o que a gente sempre vai fazer? Aresta, vezes aresta, vezes aresta. Professor, e se não for um cubo, for tipo uma caixa de sapato que é um paralelepípedo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer lado, vezes lado, vezes lado. A gente fala que é comprimento, vezes largura, vezes altura. Tudo bem? Tá? Então, ó, para a gente calcular volume de um cubo, a gente sempre tem que multiplicar quem? As três dimensões dele. Tudo bem? Vamos pular aqui para baixo, ó. Algumas notações que nós já vimos ano passado, a gente vai relembrar. Então, ó, 1 metro corresponde a 1 decímetro, tá? E se a gente
E agora, o que a gente não pode esquecer é que a gente está falando em volume. Então, as minhas unidades de medida não são simples, como, por exemplo, só metros. Elas são metros cúbicos. E daí vocês se lembram que quando a gente tem o cubo, né, a gente anda de 3 em 3 casinhas? Então, ó, para a gente relembrar, se 1 metro cúbico era igual a 10 decímetros, se 1 metro era igual a 10 decímetros, então 1 metro cúbico vai ser igual a 1000 decímetros cúbicos. Tudo bem? Se 1 metro cúbico era igual a 100 centímetros, então, se 1 metro era igual a 100 centímetros, 1 metro cúbico vai ser igual a quem? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, vai ser 1 milhão de centímetros cúbicos, certo? E por último, se 1 decímetro cúbico corresponde a 10 centímetros, gente, desculpa, de novo, se 1 decímetro corresponde a 10 centímetros, então 1 decímetro cúbico corresponde, ó, a 1000 centímetros cúbicos. Tudo bem, pessoal? Tranquilo essas denotações, tá? Então agora eu quero que vocês façam aí os exercícios de vocês, certo? Ó, vou já dar uma ajudinha para vocês não sentirem tanta dificuldade. O exercício 1 fala que é uma caixa de presentes com essas dimensões. Quer saber o volume? Então, o que a gente vai fazer? Multiplicar todas elas. No 2, quer saber o volume, e eu já tenho todas as dimensões. O que a gente faz para achar o volume? Multiplica. Exercício 3. Exercício 3 também passa as dimensões e quer que a gente calcule o volume. O 4 também passa as dimensões, o 5 passa as dimensões, tanto do cubo quanto do paralelepípedo, e pede para a gente comparar, ver qual é maior. Então, o que eu vou fazer? Acho o volume do cubo, acho o volume do paralelepípedo e vejo qual dos dois volumes é maior, tá? No exercício 6, ele passa para a gente as dimensões da carroceria do caminhão e quer saber quantos caminhões serão necessários para carregar os 12 metros cúbicos de areia. Então, o que vocês vão fazer? Achem para mim o volume do caminhão e façam a divisão do total que ele precisa, tá? E por último, eu quero que vocês calculem o volume desse aquário, que tem 22 centímetros de comprimento, 10 de largura, e a altura é o dobro da largura. Então, é só fazer o dobro da largura, o dobro de 10 é 20, e calcular esse volume, tá? Lembrando o seguinte, pessoal, volume é comprimento vezes comprimento vezes comprimento, ou aresta vezes aresta vezes aresta. E a minha resposta é sempre a unidade de medida elevada ao cubo. Tudo bem? Espero que vocês não tenham dificuldades e depois nos encontraremos no plantão. Tchau, tchau!